O tabernáculo, ele foi uma construção no deserto. Moisés tira o povo lá do Egito. E Deus passa esse projeto detalhado para Moisés. Fala assim, Moisés, você vai fazer uma tenda. E o nome original do tabernáculo é tenda de encontro. Então, quando eles acamparam no deserto, por aqueles 40 anos, as tribos ficavam espalhadas de uma maneira ordenada e de acordo com a definição de Deus, nas 4 partes do tabernáculo. E é interessante que quando você vê aqui as tribos acampadas nos 4 lados do tabernáculo, tem uma tribo Judá que é maior, então ela tinha era mais tendas. Então, se você reproduzisse essa cena e você olhasse de cima, você ia ver que o acampamento de Israel era uma cruz. Porque tinham acampamentos nos 4 lados, mas tinha um lado que era maior. Não à toa. O tabernáculo era vamos dizer assim, uma escola de Deus para o povo, para entender o caráter de Deus. Então o tabernáculo, eu não vou entrar muito no detalhe aqui, mas ele tinha essa aparência, ele, por ser portátil, ele era todo feito de estacas e de peles de animais, enfim, para que pudesse ser desmontado, levado para outro lugar e reerguido novamente. Até que quando eles entraram na terra, houve a construção do templo. Então a primeira coisa, quando entrava lá um ofertante, no complexo do tabernáculo, tinha um altar de bronze. Então eu estou entrando, para que eu vou entrar no tabernáculo? Eu vou lá porque eu quero oferecer um sacrifício pelos meus pecados. Então quem está com problema aqui sou eu. Então eu pego um animal, segundo a prescrição, um animal sem doença, com as 2 vistas, um tamanco, enfim, eu pego um animal perfeito e eu vou levando esse animal. Eu entro no tabernáculo, vai estar nesse altar um sacerdote me esperando. Quando eu chego lá com o meu animalzinho, sabe o que o sacerdote vai fazer? Ele vai examinar o animal, para ver se está tudo certo com ele. Peraí, por que o sacerdote não vai me examinar? Não precisa. Ao fato de eu entrar naquele tabernáculo com o animal, eu sou culpado, eu sou pecador. Senão não entrava. Então o sacerdote ele vai pegar o meu animal que eu trouxe e ele vai ver se está tudo certinho, investigar a pele, olho, as patas, ver se está tudo certinho ali. Ele investiga o sacrifício, não o pecador. Então essa ideia de que Deus está escarafunchando os seus pecados e lançando no seu rosto, isso não condiz com a realidade. Quando Deus olha para você, ele não olha para você, ele olha para o sacrifício que você oferece a ele. Quem que é o sacrifício que você oferece a Deus? Jesus. Então Deus vai olhar para o meu sacrifício, para a minha oferta. Quem que é a sua oferta? É Jesus. Não vai encontrar nenhum problema nele. Então o sacerdote investigava tudo certo. Aí o sacerdote fez assim, põe as mãos sobre o animal. Confessa os seus pecados. Obviamente que aquilo era uma figura, era um símbolo. Então em figura, os meus pecados estavam sendo transferidos para aquele animal perfeito. Mas, o animal, o que ele fez de errado? Nada. Eu fiz. Justo pelos injustos. E eu impunha a mão sobre aquele animal. O que estava acontecendo naquele momento, em figura, é que os meus pecados estavam sendo transferidos para o sacrifício. E a pureza daquele sacrifício estava sendo transferida para mim. Quando você olha para a cruz de Cristo, todos os meus pecados foram transferidos para Ele. E dele vem toda a santidade para a minha vida. A Bíblia diz assim, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos, escuta, justiça de Deus. Nós fôssemos feitos, não nos tornamos, chegamos ao ponto de, não, nós fomos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. Quando Deus me olha, pasmem vocês, Ele me vê justo. Porque essa camada que está ao meu redor é a justiça de Jesus. Ponto. Está na Bíblia. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós para que nele eu fosse feito justiça de Deus. Meus pecados foram para Jesus. A justiça dele veio para mim. Põe as mãos aqui. Aí ele dava um cutelo, ele dava uma faca. E é uma faca que ela é muito fininha, uma lâmina muito afiada. Então, o ofertante, eu passava essa lâmina aqui no pescoço, na jugular do animal. Pode pensar, nossa, coitado, era uma morte indolor. Porque como aquela lâmina ela era muito afiada, quando você é cortado por uma lâmina muito afiada, você não sente a dor na hora, só vê que está sangrando, né? Por exemplo, você se fere com uma folha de papel.
Por que está sangrando aqui? Você vai ver que é o papel que você pegou. Você nem percebeu. Então, quando você passa aquela lâmina hiperafiada, aquilo já vai na jugular, cai muito sangue, o animal ele abaixa a pressão, desmaia, ele não sente nada. E morre. Bom. Alguém tinha que morrer ali. O sacerdote, acho que não, né? É o emprego dele, né? O salário dele está ali e tal. Pô, se cada um que morresse, haja sacerdote. Bom, o pecador, eu não queria morrer lá, né? Eu vou lá, então nem vou. Se eu vou morrer, eu não vou. Quem que morria? Sacrifício. Pegava aquele sacrifício, punha lá, de acordo com as prescrições da lei, punha aquele animal sobre o altar de bronze, lugar de julgamento, e ateava fogo no sacrifício. Isso era o holocausto, sacrifício pelo pecado. Jesus sobe na cruz, como a minha oferta pelo pecado, puro, imaculado. Os meus pecados são transferidos para ele, a justiça dele é transferida para mim. Como o animal era julgado com fogo, Jesus foi julgado na cruz. Não ali naquele pedaço de madeira. Não se esqueça, Jesus é crucificado às 9, fala 5 frases, ao meio-dia, trevas, e Jesus se cala. 3 horas da tarde, meio-dia até as 3 da tarde, trevas. Trevas. 3 da tarde, ele fala 2 coisas. Está consumado, Pai, a ti eu rendo o meu espírito. Mas naquelas 3 horas, Jesus teve que pagar o pecado de todo mundo, por todos os tempos, por toda a eternidade. Conta para mim, qual o lugar de se pagar pecados? Lago de fogo e enxofre. Jesus inaugurou. Ele inaugurou esse lago antes do diabo. Por toda a eternidade. Não, Sérgio, foi 3 horas para a gente. Jesus, por toda a eternidade, ele foi julgado por Deus, no meu lugar. Sabe o que é, Deus? Mas agora, eu sou oficial da igreja, agora, sabe, eu não falo palavrão, eu sirvo a ceia. Olha só como eu me comporto, eu não saio com aquele lá que é do mundo. Trapo de imundícia. Não estou xingando. Isaías 64, as nossas justiças são como trapos de imundícia. Quando você tenta ajudar o sacrifício de Jesus na cruz, trapo de... Sabe o que era trapo de imundícia? Pedaço de pano que colocava em leprosos. Não tinha cura, não tinha medicamento, não tinha tratamento, então aquela carne purulenta, carne viva, punha lá aquele pano e de tempos em tempos tirava aquele lixo, aquela podridão e jogava fora. Aquilo é trapo de imundícia. Por isso que Hebreus fala o seguinte, quando você despreza o sacrifício que Jesus fez, quando você não diante de Deus, você não expressa a graça, o perdão de Deus, Jesus salva, mas você tem que fazer por merecer, eu já ouvi isso. Mas Jesus salva, mas você tem que fazer a sua parte, você tem que honrar os mandamentos. Gente, um dia eu fui numa igreja, oração de salvação, feito apelo, oração de salvação. Repete aí comigo, vamos lá. Senhor Jesus, eu me comprometo a cumprir os seus mandamentos. É possível? É possível? Não, mas preciso dar uma força aí para Deus. Então, quando a gente faz isso, a gente tenta dar uma forcinha, a Bíblia diz lá em Hebreus, ela é bem incisiva. Você está pisando aos pés do Filho de Deus. Você está profanando o sangue da aliança, tornando o sangue da aliança um negócio comum. E você está ultrajando o Espírito da graça. Bom, mas vamos lá. Primeira estação aqui no tabernáculo, já vou encerrar. Era esse altar de bronze que tem a ver com julgamento. Você entrava lá no tabernáculo, que ele representa a presença de Deus no meio do povo. O tabernáculo como um todo é a tenda do encontro. Encontro de quem? É encontro lá dos judeus para tirar um happy hour? Não, encontro de Deus com o seu povo. Então, primeira estação quando você entra nesse lugar é o julgamento não seu, mas do seu pecado. Perceba que esse altar de bronze que fala de julgamento, ele estava fora da presença de Deus. A presença de Deus é lá no Santo dos Santos. O altar de bronze não estava lá. Outra coisa interessante, da tenda para dentro era só ouro, não tinha mais bronze algum. Porque ouro significa justiça divina.
E uma coisa importante, quanto mais você se afasta do julgamento lá do altar de cobre, de bronze, você se aproxima lá do Santo dos Santos, você se aproxima do amor de Deus, porque lá no Santo dos Santos tinha a arca do concerto, não vamos falar dela agora, mas tinha a tampa, o propiciatório, de ouro batido, 2 arcanjos ali voltados, e ali dentro daquela arca tinha 3 símbolos de que o povo quebrou a relação deles com Deus, mas uma vez por ano o sacerdote entrava, respingava sangue ali, e quando Deus olhava sobre aquela tampa, ele não enxergava o povo quebrando os seus pactos, mas ele enxergava o sangue do Cordeiro. E na contramão, quanto mais longe de Deus, mais crítico você se torna. Quanto mais eu fico ouvindo ou pregando ou falando, comportamento que você tem que ser como cristão, como você tem que se vestir, como você tem que falar, como você tem que se comportar no seu casamento, com seus filhos, como é que você tem que agir nos seus negócios, como é que você tem que ser com seus amigos. Percebe? Quanto mais uso, costume, moral, eu estou aqui no altar de bronze. Mas quanto mais eu entendo que Jesus me perdoou, menos crítico eu me torno, porque eu vejo que ele me perdoou todos os meus pecados. Golias fez uma façanha, ele parou um exército inteiro por 40 dias, sem arma, sem bomba, sem precisar usar da força dele, nem do tamanho dele, lutou com ninguém, só com palavras. Deixou aquele povo envergonhado, paralisado. Ele implantou naquele povo uma mentalidade que parou aquele povo, deixou eles envergonhados. A mentalidade te deixa envergonhado. E qual que é o remédio, qual que é o antídoto contra isso? Eu vou deixar esse último texto aqui, Romanos 2,4. Ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, presta atenção, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento. Nota, arrependimento, no grego, metanoia, Novo Testamento, significa não remorso, significa mudança de mente, mudança de mentalidade. Puxa, eu achava que Deus estava bravo comigo, o Papai do Céu estava bravo comigo. Não, o Papai do Céu te ama. Puxa, eu achei que eu tinha culpa no cartório. Não, você é um perdoado. Puxa, eu achei que eu perdi a salvação. Não, Jesus fez um sacrifício de uma vez por todos os seus pecados, não importa quão cabeludos eles foram, serão ou são. Então, quando eu entendo quem Deus é e o que Jesus fez por mim, isso me transforma de dentro para fora. Eu saio dessa vergonha, eu saio dessa paralisia, e como diz lá em Romanos 5,17, diz assim, se pela ofensa de um a morte reinou, logo muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, através de Jesus Cristo. O que Deus quer para você, que você reine em vida. Eu não estou falando de você ser um arrogante, você ficar requisitando todas as coisas, não. Mas você tem a vida abundante em você. Deus tem todo o interesse de que você não fique envergonhado. Olha para a obra de Jesus, o que ele fez, se ocupe com isso. Que cada vez que você se ocupa com isso, você vai entrando, como eu coloquei aqui, ó, você vai entrando lá para conhecer mais quem Deus é. E aí você vê que todos os seus pecados já foram perdoados.